Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 99, intitulado Na Plateia. Na plateia achei Lobo Neves de conversa com alguns amigos. Falamos por alto, a frio, constrangidos um com o outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro. Óculo, aqui é claro que a gente não está falando de óculos, né, para ver melhor, é uma reentrância ali. No final do vídeo a gente conversa mais sobre isso. Então ele puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do segundo ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Até era melhor, metia a saudade de permeio nos amores, né? Meter de permeio é colocar no meio, né? Então você tem um amor, saudade, amor, saudade, amor, saudade. Aos demais eu galgara os 40... Desculpe, ao demais eu galgara os 40 anos e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Bom, eleitor de paróquia, lembre-se que nesse momento da história do Brasil, nós temos uma democracia, mas uma democracia mais indireta, né? Então você era mal comparado ao que acontece nos Estados Unidos, bem mal comparado. Então você não elege o presidente, você elege um colegiado que vai eleger o presidente, né? Então se você era um eleitor de paróquia, você fazia parte, mas você é parte desse processo democrático, mas a parte mais baixa ali, né? O que vota no mais baixo degrau da escala social. Escala social não, escala política, né? Social não, ele já está no processo democrático ali, né? Lembre-se, é claro que você sabe que não era todo mundo que votava, né? Mulher não votava e negros nem se fala. Além disso, você tinha que ter uma renda mínima ali para votar, né? Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se, ou seja, envaidecer-se, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, ele estava no teatro, né? Mas não juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem ouvir, como Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Daqui a pouco a gente conversa sobre o Prometeu, mas por enquanto saiba que ele resistia heroicamente, bravamente à tortura, né? Não deixava se afligir. E para nós o mais importante aqui é exatamente isso, né? Bom, eu não consigo conquistar o amor da multidão, então eu vou estar no meio da multidão, como é o caso do teatro ali, e não vou deixar-me ser afetado por ela, né? Então, assim como o Ésquilo, assim como Prometeu de Ésquilo. Daqui a pouco a gente conversa sobre o Ésquilo também. Tu cuidavas encadear-me, ele tá falando com a multidão, né? Ao rochedo da tua frivolidade, que era onde o Prometeu estava acorrentado a um rochedo, né? Da tua indiferença ou da tua agitação? Você pensava que eu ia ficar preso
nesse teu rochedo, multidão, da frivolidade, tua indiferença a mim e a tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompi-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se, ou seja, transformar-se em uma ilha, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. Então, bom, tem como a gente comparar, né? Então, esse tipo de sentimento, né? Então, sei lá, o cara... Isso acontece muito em aspirantes a literatos, né? Eu sei porque eu fui bom, ainda sou, e tive contato com muitos, né? Que é o cara começa a escrever ele com todo cuidado, né? Com todo amor, dedicando toda a energia que ele tem, e de repente ele não é reconhecido pela multidão, né? E aí o que ele faz? Ele se vinga na multidão dizendo que eu não queria mesmo não faz a mínima importância para mim toda essa multidão, né? O mais que podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, deixa eu voltar só um pouquinho, eu fiz essa digressão e aí a gente perdeu o ritmo. Então, ficar ir para o ermo, ou seja, ir para o deserto, para você ficar pensando, isso é coisa de gente vulgar, né? O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se alheado, né? Eu estou alheio a tudo isso, e tudo isso não me atinge. Inacessível, ausente. Então já não importa o quanto você negue os poemas que eu escrevi, você nunca, nada pode chegar até mim, né? Eu sou inacessível, eu sou ausente. O mais que podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando torna os outros, do cérebro, quando torna os outros, é que baixa do mundo da lua. Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus, eis um bom fecho de capítulo. Só mais uma vez, essa última afirmação é interessante, né? Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro. Então, esse mundo da lua, esse você sonhar que você é grande, você sonhar que, não, mas eu vou fazer isso daqui, vou mudar toda a humanidade. Isso é comum a todos nós, não se preocupe. Eu vou fazer isso e todos vão conhecer-me, né? Esse mundo da lua, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Ou seja, tá bom, eu não consegui fazer nada disso. Ninguém leu os poemas que eu escrevi, né? Ninguém reconheceu a minha genialidade. Mas eu sou livre, pelo menos no mundo da lua, né? Pelo menos no mundo da lua. Vive Deus, eis um bom fecho de capítulo. Bom, então a leitura está terminada. Se você quiser ficar mais um pouco, vamos fazer algumas digressões, né? Bom, primeiro nós temos o Prometeu Acorrentado. Eu tenho aqui esse livrinho. Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo. Eu tive a ideia agora de pegar o livrinho que estava aqui do lado. Um livrinho bem legalzinho com as obras de arte da mitologia. E eu queria mostrar para você uma figura de Prometeu. Eu espero que não demore muito para achar, porque dizem que silêncio no YouTube é uma coisa que é torturante para quem está assistindo. Aí você coloca vezes 2 aí na velocidade do vídeo. Eu espero que você nunca faça isso. Que você nunca assista os meus vídeos vezes 2. Por quê? Porque há um certo ritmo que a gente perde quando a gente é extremamente produtivo, né? Aproveitando cada segundinho, né? Eu vejo isso quando eu gravo esses vídeos pro Shorts, né? E pro Insta, que tem que ser um minuto só.
Tudo bem, é uma informaçãozinha ali, é uma coisa que é para ser rápida, né? Tem sua função, mas quando você está na frente de um professor, uma pessoa que está falando com você, e a pessoa para, fala, comenta mais um pouco, fala mais uma vez, repete, titubeia, isso daí é um determinado ritmo que vai fazendo com que as coisas vão se assentando assim no seu cérebro, sabe? Por isso que, é claro, eu não tenho ninguém para editar os meus vídeos, mas por mais que eu tivesse, eu não sei se eu cortaria os silêncios, né? As partes que eu volto, as partes que eu me perco. É bom a gente deixar a vida seguir o ritmo natural dela, né? Mas chega um ponto que começa a ser mais do que natural, como está acontecendo agora. Eu não estou achando o meu Prometeu acorrentado. Uma pena mesmo, porque Prometeu 54. Deixa eu ver aqui se eu consigo finalmente achar. Bom, mas Prometeu sendo acorrentado. Aqui nós temos o Prometeu. Então, encontrei. Parabéns para você que em um momento de silêncio do YouTube, escandaloso, né? Não desligou o vídeo e não deixou, cancelou tua inscrição no canal, né? Vamos por partes então, né? Seguinte, quem foi Prometeu, né? Prometeu foi um dos titãs. Então, lembre-se que na mitologia grega, Zeus, nós já estamos na quarta, né, geração de deuses, né? Não cabe aqui a gente falar sobre tudo isso, né? Mas saiba disso. E uma geração anterior foi a geração dos titãs. Então, o pai de Zeus, Cronos, né? E os outros titãs. Um desses outros titãs foi Prometeu. Aí, o que aconteceu, né? Eu vou contar algumas histórias do Prometeu que essas histórias não estão somente na tragédia do Ésquilo, né? Mas o Prometeu, primeiro, ele virou um aliado dos deuses, Zeus, Poseidon, Hades, né, contra os titãs. Então ele negou a velha ordem dos titãs, desses monstros, né? Só que um dia ele foi até o Olimpo e roubou o fogo e deu aos homens, né? E aí Zeus ficou extremamente bravo com ele e dependendo da versão, e acho que talvez isso seja o mais importante, Zeus acorrentou o Prometeu no alto de um rochedo. E Zeus, em determinado momento, também descobriu que o Prometeu sabia de quem iria vir mais forte que Zeus e iria derrubar Zeus, né? Em algumas versões tem isso, em outras versões não tem essa história da próxima geração de deuses. Porque as gerações de deuses acontecem assim. Então Zeus matou o pai dele, Cronos. O pai dele matou o avô de Zeus, Urano. Matou, coloque entre aspas aí na mitologia grega. Na verdade eles vão pro Tártaro. Também não tem como a gente abordar tudo isso numa hora nesse vídeo. Mas o ponto é que Zeus mandou uma águia comer o fígado de Prometeu, né? Quer seja para punir Prometeu, porque ele ajudou os humanos, quer seja para que Prometeu contasse, né, o segredo. E em muitas versões Prometeu ele consegue ficar totalmente impassivo àquele sofrimento, não cede à tortura, né? E aí nós temos essa figura aqui, né? A águia comendo o fígado do Prometeu. A propósito, a águia comeria o fígado do Prometeu durante o dia. Durante a noite, o fígado regeneraria, né? Nós temos aqui o fogo, que é o que ele roubou para dar para os homens, né? Bom, aí tem todo o que o humanismo fez com Prometeu. Prometeu é uma figura do diabo para o humanismo também, em oposição a... Bom, isso é uma outra história, mas tem
tem um mundo inteiro pra gente, sobre o qual a gente poderia conversar. Então faz sentido ele falar de tortura, né? Então o desprezo do público, o desprezo do povo seria essa tortura. Mas eu, como Prometeu, vou olhar ao longe, viu a nossa pintura? Vou olhar ao longe e vou ficar impassivo, né? Impassível a tudo isso. O desprezo da multidão não me atinge, né? Deixa eu só falar um pouco sobre Ésquilo. Ele falou Prometeu de Ésquilo, né? Ésquilo viveu de 525 a 455 a.C. e ele é considerado o pai da tragédia. Na verdade, simplificando novamente, a tragédia era um gênero extremamente rico na Atena, no ápice de Atenas, né, a cidade, o Império Ateniense, mas chegaram até nós só três escritores de tragédia: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E aí, aqui que dói o coração quando a gente descobre algumas coisas, né? Por exemplo, você vai ver que pouquíssimas das peças daquele tempo sobreviveram. Do Ésquilo, por exemplo, nós temos 7 das suas peças que sobreviveram, mas na verdade ele escreveu 79. Nós sabemos porque catálogos sobreviveram, mas a gente só tem o catálogo, né? E aí algumas pessoas falam que especificamente a peça, hoje em dia, não na época do Machado de Assis, Prometeu Acorrentado, foi de um autor posterior, mas o mais importante é você saber que ele roubou o fogo. E claro, roubando o fogo, lembre-se, o fogo é o começo de toda a civilização, né? É através do fogo que depois você vai conseguir criar máquina, etc, etc, né? Em algumas versões, só para te dar uma informação extra, Zeus queria destruir a raça humana e Prometeu foi aquele que protegeu a raça humana, né? Bom, mas assim, já falei em um dos vídeos anteriores, uma das coisas que você tem que fazer urgentemente, se você já não fez, é ler as tragédias gregas. Qualquer uma das tragédias gregas que sobreviveram. Aqui eu tenho, por exemplo, um volume aqui com 16 tragédias gregas. Um dia eu ainda terei tempo para ler aqui no canal. Bom, então falamos de Ésquilo, eu não sei se eu mencionei, mas verdugo lembra que é alguma coisa que você usa para atormentar. Nós falamos também de óculos, né? Então eu coloquei aqui a definição: abertura circular ou oval em parede destinada à passagem de ar e luz. Então foi nessa abertura, ali naquela área próxima à abertura, que o Lobo Neves puxou o braço para conversar, né? Deixa eu ver o que é mais. Não, somente isso.